preocupado com as tensões, claro, no Oriente Médio. Direto para Brasília com Janaína Camelo, as informações, quais são as articulações do Planalto para tentar pelo menos diminuir essa tensão, se isso é possível, Janaína. Boa noite, bem-vinda. Muito boa noite para você, Tiago, para todo mundo que assiste a gente agora aqui. Pois é, o governo brasileiro segue monitorando, acompanhando toda a situação ali no Oriente Médio. Hoje o presidente Lula conversou com o chanceler Mauro Vieira sobre esse assunto. O chanceler, inclusive, que tem conversado com diplomatas dos países ali da região. Conversou também o presidente Lula com o seu assessor para assuntos internacionais, Celso Amorim, e tudo para saber como é que vai ser a postura do Brasil daqui por diante. E é certo, Tiago, que até o momento vai ser da mesma forma como foi na nota divulgada pelo Itamaraty no último sábado, o Brasil defendendo uma negociação, né, uma atitude mais pacífica. A ideia é não haver um embate direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Logicamente que o Brasil, como na nota que foi divulgada no último sábado, condenou os ataques ao Irã por parte dos Estados Unidos e de Israel, mas a ideia é não ter esse embate muito direto com o Donald Trump, até por conta da viagem que o presidente Lula deve fazer para os Estados Unidos, para uma visita a Donald Trump nos próximos dias. Aliás, com relação a esse assunto, quem falou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto foi o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Ele foi perguntado pelo jornalista se está mantida essa viagem do presidente Lula. Não tem uma data marcada, Tiago, sempre ficou ali entre os dias 16 e 17 de março. E aí o ministro respondeu o seguinte: bom, se essa data nunca foi marcada, então não tem por que dizer que ela está mantida. Essa foi a resposta do ministro. Ele falou também ainda sobre esse assunto, sobre a guerra. Ele disse o seguinte, que por coincidência os países conflitados ali pelos Estados Unidos são todos produtores de petróleo. Ele deu, por exemplo, o exemplo da própria Venezuela, falou sobre o impacto no câmbio e também do preço internacional do petróleo. No caso dos impactos aqui no Brasil, ele acredita que não deverá ter um impacto sobre a inflação, por exemplo, dizendo que o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas que guerra nunca é bom para ninguém, especialmente para a economia. Com relação a Celso Amorim, que o presidente Lula conversou hoje pela manhã sobre isso, para tomar pé da situação. O Celso Amorim, Tiago, falou há pouco no evento no Rio de Janeiro, na UFRJ, e ele disse o seguinte, que nunca, nas décadas dele, trabalhando com relações diplomáticas, ele nunca viveu uma situação como essa, nem de longe. Ele disse que são transformações profundas no mundo de ordem econômica e social e que acabam levando à reação de líderes, se referindo a Donald Trump, da maneira como temos visto. Disse que é uma guerra que não vai ser um passeio e realmente, infelizmente, ele disse que a expectativa é que esse conflito perdure por um bom tempo. Vamos ouvir um trechinho do que ele falou mais cedo. É difícil medir quais serão as consequências desse ataque. Mas uma coisa é certa, se me permitem usar uma palavra até inapropriada, mas que é usada às vezes no futebol e outras situações, essa guerra não vai ser um passeio. Não será, claro que nenhuma guerra é um passeio, mas não será uma guerra, creio eu, como foi até certo ponto a invasão do Iraque. Rápido. Depois houve outras consequências, mas no momento foi algo, eu acho que não será. Tiago, quem falou hoje também mais cedo foi o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro. Ele disse o seguinte, que hoje em dia, como todos os países estão fortemente armados, a arma que deve funcionar mesmo é o da diplomacia. Com relação ao Brasil, disse que o Brasil está muito bem protegido. Com relação a repatriados, ele falou que isso é um caso específico do Itamaraty. Não houve ainda um pedido formal do Itamaraty para eventual repatriação de brasileiros. Aliás, com relação a isso também, brasileiros que estão lá fora, o chanceler Mauro Vieira, ele conversou hoje com o chanceler dos Emirados Árabes por telefone, falaram sobre a situação do Oriente Médio, falaram sobre o fechamento do espaço aéreo, né? A gente sabe que tem muitos brasileiros que não estão conseguindo pegar voo para cá, e assim como voos que estavam saindo aqui no final de semana aqui do Brasil, para Catar,
para o Emirados Árabes, também precisaram retornar. Então, os dois chanceleres conversaram sobre esse assunto. Não teve um resultado específico, não foi publicado um resultado específico dessa conversa, mas a expectativa sobre como que deve acontecer com relação a esses brasileiros que precisam voltar para o Brasil e vice-versa. Tiago. Pois é, só os próximos dias vão dizer como é que o governo brasileiro vai lidar com isso. E a Janaína volta em instantes. Deixa eu chamar a Dora Kramer, dando as boas-vindas aqui a mais uma semana com a gente no Jornal Jovem Pan. Tudo bem, Dora? Bom, mais uma guerra para o radar, né? A guerra no Oriente Médio entre Israel e o grupo que promoveu ataques há 2, 3 anos, e agora uma nova guerra, um novo conflito que pode ter uma característica muito mais ampla. Eu te pergunto, claro, sobre a posição do governo brasileiro. Bem-vinda, Dora, bom trabalho. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. Pois é, você vê que a posição do governo é extremamente cuidadosa, como, aliás, tem sido qualquer coisa em relação aos Estados Unidos, porque uma relação que estava trincada, uma relação em recuperação e que nada pode estragar. Então, o governo brasileiro pisa com muito cuidado nesse terreno. Primeiro, quando o embaixador, ele é embaixador ainda, né? O Celso Amorim fala sobre negociações, é apenas uma maneira de se expressar, porque não é muito realista, é mais uma utopia nesse momento se falar em negociações. Estamos falando de uma situação de força. Mas o governo brasileiro, além de não querer criar confusão, nenhum tipo de atrito adicional com o governo dos Estados Unidos, também tem outro problema, não quer que qualquer posicionamento possa ser aproveitado, aliás, já está sendo pela oposição, né, para jogar o governo brasileiro numa posição ruim, de defesa do Irã. Quando o governo brasileiro condena a invasão, condena os ataques, na verdade, está fazendo aquela velha a posição de sempre, né? Condenando a violência, mas o passado de relações com o Irã dá margem a que a oposição faça esse aproveitamento. Então, temos aí esse problema e a questão da viagem, porque no sábado, assim que começaram a surgir as notícias dos ataques americanos ao Irã, o governo brasileiro já falava sobre a possibilidade de adiamento da viagem que estava sendo esperada para meados de março. Não se fala ainda em cancelamento, mas já se fala abertamente, não, claro, oficialmente é essa posição do ministro Rui Costa, né? De ter, como não havia nada marcado, não há de se falar em cancelamento. Sim, e isso atrapalharia muito a agenda do presidente Lula, a agenda de campanha, porque essa viagem para ele era importante, continua sendo importante, até do ponto de vista eleitoral, porque ele pretende tratar com os Estados Unidos de parceria para combate ao crime organizado, que é um assunto importante para a agenda nacional. E também tem uma questão, porque se for muito adiado esse encontro, se é que vai ser realmente adiado, isso bate de frente com a ideia do presidente de encerrar a agenda internacional o mais rápido possível nesse semestre para poder se dedicar às viagens de campanha aqui no Brasil.